esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, e o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado. Querido e amado irmão em Cristo, você que está em casa rezando conosco esta Santa Missa por meio da TV Imaculada. Eu sempre digo para o povo, quando estamos presidindo a Santa Missa, e faço esta pergunta: você ama Jesus? Todo mundo diz: eu amo Jesus. Você lê a palavra? Sim, eu leio a palavra. Aqui está um ponto muito importante. Eu e você, porque dizemos amar Jesus, porque cremos na palavra, então nós temos que prestar atenção na palavra, ao que Jesus disse para nós hoje. É assim que meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. O perdão não é uma ideia mental, muito menos uma mera emoção, que a gente chora, eu vou perdoar, mas não tem uma ação concreta. Perdoar de coração é dar tudo de si, tal como nós aprendemos no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus. Segundo o Deuteronômio, ele diz como nós amamos a Deus. Então está lá: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu conhecimento. Então, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria, as suas habilidades, a sua capacidade criativa, a sua força, tudo isso também deve ser exatamente em relação quando uma pessoa ofende você. Quando uma pessoa ofende você, você deve recordar-se de quem é esta, do que se trata esta pessoa. Ela é filho, ela é uma pessoa amada, querida, tanto quanto você. Para você pode ser o seu inimigo, e de fato é uma pessoa que machucou seu coração, uma pessoa que feriu você, uma pessoa que por vezes até quer o seu mal. Mas você disse que confia em Jesus, não confia?
Eu também confio, nós confiamos. É porque nós confiamos em Jesus que nós somos chamados, então, exatamente por causa dele, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias. É palavra, até o fim dos tempos. Ora, se eu creio, se você crê que ele está conosco todos os dias, então o Senhor nos dá força, o Senhor nos livra de todos os males, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos dá paz. Diante desta paz que o Senhor nos concede, então nós somos capazes de nos lançar e ir em direção ao outro, e não é fácil. É por isso que eu e você precisamos estar sempre de olhos fixos no Senhor, enxergando a Deus. Para quê? Para que nós enfrentemos as dificuldades e possamos ultrapassar barreiras e ir em direção ao irmão que nós consideramos nosso inimigo, que precisa da nossa compaixão, do nosso perdão. Veja, por que nós precisamos disso? Diante de Deus, os pecados, as falhas, os seus pecados. Quando você suplica a Deus, com alegria, com misericórdia, com ternura, Deus perdoa você. O Evangelho é muito claro que aquela pessoa que devia muito, ao cair nos pés do Senhor suplicando, o Senhor imediatamente teve compaixão, sentiu a dor daquela pessoa e a perdoou, a acolheu profundamente, com amor. Esta mesma pessoa, quando o seu irmão precisou do perdão, ela foi implacável. Não perdoou. Cobrou centavo por centavo, aspecto por aspecto. E ainda, isto é fruto do orgulho. O orgulho produz isto, a vaidade. Exatamente porque aquela pessoa é orgulhosa, vaidosa, cheia de si, então ela tratou o seu irmão de uma forma qualquer, não teve compaixão. Por quê? Porque deixou-se guiar pelo orgulho, pela vaidade. Não podemos. Somos chamados constantemente a ter um coração humilde, pequeno. Outro dia nós rezávamos, na sequência deste evangelho anterior, que Jesus disse: se você não tem um coração humilde como de criança, você não vai entrar no reino de Deus. E esse é o convite, é um convite de humildade, de simplicidade, de abertura, de acolhimento. Bem sabe você, tão bem quanto eu, que uma criança, elas brigam entre elas, fazem aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo elas se procuram, elas se necessitam. Por quê? Por causa de um coração humilde. Amado irmão, querida irmã, este é o chamado. Que nós tenhamos um coração humilde, não permitamos que o nosso orgulho nos cegue. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel fala exatamente disso. Fruto do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Aquela comunidade que era tão amada, ela foi levada em cativeiro, foi presa, foi humilhada. Por quê? Porque ela vivia a partir do orgulho. Então o salmo que nós ouvimos, belíssimo salmo, se você não prestou atenção, convido você a ler de novo o Salmo 77. Ele é a resposta, tanto da primeira quanto do evangelho que nós ouvimos hoje. Ele ensina, ele diz a razão pela qual muitas vezes somos levados em cativeiro. O que significa? Ficamos aprisionados, sem vida, sem alegria. Quantas vezes nós encontramos pessoas desanimadas, pessoas que não têm mais ânimo, não têm mais força, pessoas que hoje, muitos jovens, pensando em tirar a vida porque não encontram mais sentido, outros que andam, parece que estão perambulando, não têm mais vitalidade, força, coragem, tal como o Salmo 50 diz, versículo 14, que diz: Senhor, dá-me de novo um espírito decidido, porque por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da vaidade, foram se abatendo, foram sendo aniquilados, estão como mortos, sem vida, sem ânimo, sem força. Então o Salmo 77 diz para nós hoje, por quê? Irritaram-no com seus lugares altos, provocando-lhe ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência a Israel. Às vezes eu e você
somos orgulhosos porque tudo que nós fazemos é maravilhoso, nosso templo é maravilhoso, nosso movimento é maravilhoso, nosso isso. Não. Mas o que adianta eu e você fazermos coisas grandiosas se no dia a dia não tem o perdão lá em casa? Se você não perdoa seu esposo, sua esposa, se não existe diálogo, se você não perdoa o filho, o irmão, se não existe perdão para com os pais, do que adianta você fazer coisas grandiosas, maravilhosas, exatamente irritaram-no com seus lugares altos, coisas belíssimas, esplendorosas que não servem para nada. O que o Senhor quer é a humildade do seu coração. Vamos fazer coisas assim grandiosas para que outros se desenvolvam, mas para o nosso desenvolvimento é com humildade, com simplicidade, com ternura. Diz assim, mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando aguardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Quando nós fazemos um monte de coisas que achamos, mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, nossa, eu construí isso, eu construí aquilo, mas sua família está destruída. Não tem paz, não tem alegria, não tem diálogo, não tem ternura, não tem leveza na convivência familiar, na convivência comunitária. Às vezes constrói-se grandes coisas, mas aquela coisa tensa, aquela coisa sem vida, e aí vai machucando, as pessoas vão ficando doentes, muito doentes. E você sabe de quantas doenças existem hoje na comunidade, doenças físicas, fruto de profundas doenças emocionais, doenças espirituais, falta de perdão, falta de acolhimento, falta de ternura, falta de humildade e de simplicidade. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe querida, podemos dizer a mãe da humildade, da simplicidade. Maria nos ensina exatamente isso, que é um coração humilde, sereno, confiante em Deus, um coração silencioso, que nos dá coragem de ir, de perdoar, de ser misericordioso como o Senhor é misericordioso. Tal como diz, sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. E o que é a santidade? Agir com humildade, com simplicidade, com ternura. Não são grandes conhecimentos, grandes sabedorias, pequenas atitudes de ternura, de bondade. Temos que ter, sim, grande conhecimento. Temos que fazer, sim, grandes coisas para ajudar o irmão a crescer, não para enaltecer-nos, mas para ajudar o irmão a crescer. E a melhor forma para que eu e você cresçamos é sermos humildes, acolhedores em Cristo Jesus.